Questão sobre mecânica básica de veículos. Tem como finalidade reduzir o desgaste das peças internas do motor. Dentro do motor tem peças em movimento, funcionando. E para reduzir o desgaste dessas peças, qual desse sistema que trabalha, hein? O de alimentação, distribuição, elétrico ou de lubrificação? É o de lubrificação. Essa é a resposta. Presta atenção numa outra coisa que eu vou explicar aqui agora. O sistema de alimentação é o que alimenta o veículo, que é o motor, né, que manda o combustível lá para dentro dele. O de distribuição é o que distribui a energia elétrica para vários setores do veículo ali. O elétrico é um sistema que trabalha ali com a parte elétrica do veículo, pega a energia da bateria, joga para onde o veículo precisa também. Agora, lubrificação. A parte interna do motor, as peças internas do motor, são lubrificadas pelo óleo. Óleo, vamos colocar aqui, ó. Óleo lubrificante. Mas é muito comum a gente ver em prova questão perguntando quais são os tipos de lubrificante. Existe lubrificante também pastoso, que é a graxa, e existe lubrificante sólido, que é aquele pozinho de grafite. Óbvio que no motor a gente só usa o lubrificante líquido, que é o óleo, tá? O pastoso, que é a graxa, a gente usa na suspensão, nos freios. E o sólido, que é aquele pozinho, a gente usa na fechadura da porta, nos vidros, né, na máquina do vidro e tal. Mas saiba que existem esses três tipos de lubrificantes, tá? A lubrificação pode ser feita dessas três formas. No motor é somente óleo, que é o líquido. E esses outros também existem, só para estender aqui a explicação e você saber responder outras questões relacionadas à lubrificação que possam cair na sua prova. Questão sobre mecânica. A lubrificação interna do motor é realizada por quem? Quem é que faz a lubrificação dentro? Interna é o mesmo que dentro do motor. Quem é? É o óleo diesel. Gente, o óleo diesel é um combustível. Ele não serve para lubrificar motor. Ele serve para alimentar o motor. O motor vai queimar esse óleo diesel, que é o combustível, para então gerar força para o veículo funcionar. Não é essa. Graxa é um tipo de lubrificante pastoso, tá? Vocês sabiam que existem três tipos de lubrificante? Existe o lubrificante líquido, que é o óleo. Existe o lubrificante pastoso, muito mal escrito aqui no pastoso, que é a graxa. E existe o lubrificante sólido, esse terceiro aqui que o pessoal desconhece, que é o grafite, aquele pozinho de grafite que a gente joga na máquina do vidro, na fechadura do carro. Então, se perguntar isso em prova, costumam perguntar, tá? Existe lubrificante líquido, que é o óleo, pastoso, que é a graxa, esse que vai ser usado nas suspensões, né, nas rodas ali, e o sólido, que é o grafite. No caso de lubrificação interna do motor, graxa não serve, tá? Então não é. Água não é lubrificante, né, gente? Tá fora. É o óleo lubrificante. Esse aqui é a resposta, letra B de bola. Questão sobre processo de habilitação. E diz o seguinte, é um requisito necessário para se obter a Carteira Nacional de Habilitação. Esse requisito o Detran costuma chamar também de pré-requisito. Então, se aparecer requisito ou pré-requisito, embolei tudo aqui no final, né, mas está valendo, você já sabe que tanto uma coisa quanto a outra vale. Isso é o mesmo que exigência. Quais são as exigências para uma pessoa tirar a carteira de habilitação? Está querendo saber uma dessas exigências. Está aqui, ter concluído o ensino médio. A letra B, ter concluído o ensino fundamental. O ensino médio é o segundo grau, né, que o pessoal conhece como segundo grau. Primeiro, segundo, terceiro ano do segundo grau. Ensino fundamental, quando ia até a oitava série, hoje vai até o nono ano. O pessoal mais antigo entende dessa forma, tá? Então, vamos colocar, aqui é só para ajudar. O ensino médio é o segundo grau, tá? Se porventura cair na sua prova, se você tiver dúvida. O fundamental é o primeiro grau. Saber ler e escrever, aí não falou de grau de escolaridade, e está matriculado no ensino fundamental, que é o primeiro grau. Então, os requisitos para a pessoa tirar a carteira de habilitação são 4. Ser penalmente imputável, já expliquei isso num outro vídeo, que é ser penalmente imputável. Possuir documento de identidade, possuir cadastro de pessoa física, ou seja, CPF, e saber ler e escrever.
Grau de escolaridade exigido não existe na legislação de trânsito. Então, isso aqui está fora, isso aqui está fora, isso aqui está fora. A única aqui que faz sentido é o saber ler e escrever. Professor, mas como é que a pessoa vai saber ler e escrever sem ter estudado? Estudou em casa, aprendeu com parente, sozinho, autodidata. O que a legislação de trânsito exige hoje é que ela saiba ler e escrever, não importa como e aonde que ela aprendeu. Agora, exigir grau de escolaridade, a legislação não exige. Inclusive, vira e mexe, a gente vê aí, né? Fake news na internet, direto desaparece. Que agora vai exigir segundo grau para tirar carteira. Nem existe mais segundo grau, né? Agora é ensino médio. Vai exigir segundo grau para tirar carteira, vai exigir até a 8ª série, o primeiro grau. Isso não existe, nunca existiu, tá bom? Basta que saiba ler e escrever sem nenhuma comprovação de escolaridade. Letra C aí a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão aí sobre direção defensiva. Para reduzir o ofuscamento. Ofuscamento é quando você perde a visão por excesso de luz. É o sol batendo no seu olho, ou o farol alto batendo no seu olho, tá? Então, para reduzir o ofuscamento causado pelo farol alto de veículo que vem em sentido contrário, o condutor deve fazer o quê? Acionar o farol alto quando avistar o outro veículo. Então, quer dizer que vem um de lá para cá com o farol alto no meu olho, ele está me prejudicando a minha visão. Então, eu meto o farol alto no olho dele também. É a opção menos inteligente possível, porque tem dois cegos, né? Eu não estou enxergando nada daqui para lá e ele não está enxergando nada de lá para cá. Olha o tamanho do problema. Eu sei, gente, que vocês veem, às vezes, o marido, o pai, o namorado fazer isso. Taca o farol alto no cara que vem de lá para cá também. Não pode. Dá uma piscada de farol, beleza, que é para alertar ele que ele esqueceu de abaixar o farol. Agora, tacar o farol alto no olho dele, são dois cegos. Um indo de direção ao outro. Olha o tamanho do perigo. Não pode de jeito nenhum, né, gente? Absolutamente não. Acionar o pisca-alerta, que liga aquele triângulozinho ali no painel com as 4 setas piscando simultaneamente, comunicando a sua presença. Olha, talvez isso aqui até ajudasse, né, no sentido do veículo que vem de lá para cá com baixa visibilidade. Vamos supor que o sol está nas suas costas aqui. Você já imagina que o sol está pegando o olho de quem vem de lá para cá, então você liga o pisca-alerta, melhora a percepção dele em relação a você, porque o sol está batendo no olho dele. Se o sol está nas suas costas, está na frente dele. Seria uma alternativa até inteligente, mas esse deve aqui no sentido de dever, obrigação. Quer dizer, está na lei que eu tenho que ligar o pisca-alerta? Não está. Desviar a visão para uma referência na margem à direita da pista. É exatamente isso aqui que você tem que fazer. Quando a gente está dirigindo à noite, a gente se orienta pela linha divisória da pista. O tempo todo a gente está olhando a linha do centro da pista, aquela linha que tem pintada no chão ali. Só que quando vem alguém de lá para cá com farol alto no seu olho, se você mantiver a visão na linha central, você está direcionando os seus olhos para o farol do cara. E aí é problema. Você tem que desviar o olhar. Qual que é a referência que você vai usar? A linha de bordo, a linha marginal da pista, a linha lateral da pista. Então aqui, ó, desviar a visão para uma referência, nesse caso a linha de margem da pista, a linha marginal, aquela que tem na lateral da pista ali. Beleza? Essa aqui é a resposta. E a letra D, apagar todas as luzes do veículo. Pensa, de noite, apaga tudo. Sem chance, gente, isso aqui é perigosíssimo. Letra C é a resposta. Mais um é sobre o primeiro socorro. Se a vítima estiver com dificuldade de respirar, aí vem um espaço aqui a ser preenchido. Dentro desse espaço, a alternativa aqui vai completar. Então, o ideal nesse caso é eu ler a questão e continuar lendo com a alternativa para ver se faz sentido. Quer ver? Vamos ver, ó. Se a vítima estiver com dificuldade de respirar, mantenha o ambiente bem ventilado, afastando os curiosos. Eu gostei disso. Manter o ambiente bem ventilado, afastando curiosos, que junta aquele aglomerado de gente em volta, como é que ventila? Não circula nem ar, né? Então aqui eu gostei. Dei um ok aqui. Vamos ver a letra B. Se a vítima estiver com dificuldade de respirar, promova a desobstrução de suas vias aéreas. Boca, nariz e garganta está entupido com sangue coagulado, vômito, dentadura, goma de mascar, alguma coisa que ela estivesse comendo, tem que desobstruir. A própria língua costuma enrolar voltando para dentro da glote, obstruindo a passagem do ar. Então, desobstruir as vias aéreas é uma boa. Eu gostei disso também. Ih, professor, e agora?
Tem duas, hein? Vamos ler mais, vamos ver se tem algum aí que me convence mais, hein? Se a vítima estiver com dificuldade de respirar, mantenha-la com a cabeça inclinada para trás. Inclinar a cabeça da vítima para trás, fazendo esse movimento aqui, ó, faz com que o pescoço dela fique estendido. Assim, ó, observe. Pescoço estendido ajuda a língua a descolar da glote e aumenta a passagem e fluxo de ar. Professor, mas isso não é perigoso? Pode mexer com o pescoço dela, suspeita de lesão na coluna, na região cervical, isso pode agravar? Sim, é perigoso. Mas aí você tem que fazer aquela análise, né? Eu não vou estender a cabeça dela, inclinar a cabeça estendendo o pescoço, porque isso pode vir a causar uma lesão no pescoço, ou agravar uma lesão que ela já tem. Então não vou fazer. Beleza. Quando o socorro médico chegar e vai falar assim, morreu, parada respiratória. E aí? Adiantou alguma coisa? Então tem hora que é preferível a gente optar pelo risco do que deixar a vítima morrer, né? Então isso aqui também é válido, gente. Isso aqui também é válido. E quando eu tenho alternativas que servem, mais de uma, eu tenho que ficar de olho nessa bacana aqui, ó. Apareceu todas estão corretas, meu amigo, é 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso aqui, a regrinha funcionou. Os 80% valeram aí e a resposta é D de dado. Doido, não é de dado. Questão sobre normas de circulação. Questão grande, né? Eu não gosto dessas questões com alternativas grandes assim, não. A gente vai ler e fica perdido na questão. Mas vamos lá. Tem que encarar, né? Detran manda para nós. Todo condutor deverá, veja bem, deverá, é um dever, obrigação, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que, esse certificar-se quer dizer verificar, observar. Letra A, que quem o precede na mesma faixa, precede é quem vai à sua frente, tá? É o contrário de segue. Precede é o contrário de segue. Se eu falo que alguém te segue, você sabe que está vindo atrás de você. Se eu falo que alguém te precede, você sabe que está indo na sua frente. Então, você vai observar, antes de ultrapassar, se quem o precede na mesma faixa não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. O que é terceiro? Tem uma outra pessoa lá na frente. Tem um caminhão lá na frente, atrás desse caminhão tem um automóvel e atrás desse automóvel tem você. Então, você quer ultrapassar os dois, mas quando você observa o da frente, que é esse que te precede aqui, ó, já indicou que quer ultrapassar o caminhão. Então, você não vai, não, espera, tá? Então, aqui está certinho. Você tem que observar se quem o precede não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Está certo. Você deve observar também se nenhum condutor que venha atrás de você... agora é quem vem atrás, ó. Primeiro eu preocupei com quem está na frente, agora eu preocupei com quem está atrás. Haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Claro, gente, eu estou olhando o caminhão aqui na minha frente. Eu quero ultrapassar o caminhão, na hora que eu jogo para a contramão, eu enfio na frente de um carro que já vinha me ultrapassando aqui, ó. Isso é perigosíssimo. Eu tenho que olhar o retrovisor aqui para verificar como é que está o trânsito aqui atrás. Está certinho. Letra C. Eu devo também observar se a faixa de trânsito que eu vou tomar, ou seja, a contramão, está livre numa extensão suficiente para que eu faça a minha manobra sem colocar em perigo ou obstruir o trânsito de quem vem em sentido contrário. Exatamente. Eu só vou jogar para a contramão se não tiver vindo ninguém de lá para cá. Ou seja, não é nem se não tiver vindo ninguém. Pode estar vindo alguém. Só que ela tem que estar livre numa extensão suficiente. Extensão suficiente. Professor, explica melhor isso. Imagina que eu estou numa reta de 10 quilômetros. Olha o tamanho da reta, 10 quilômetros, gigantesca. Eu nem consigo ver o final da reta, de tão grande. Aí tem uma carreta na minha frente, a 60 por hora. E essa rodovia onde eu estou, ela permite andar até 110. Então, quer dizer, tem espaço, tem margem de velocidade ali para eu ultrapassar ela. Precisa dessa reta estar toda livre para eu fazer a ultrapassagem? Não. Pode ser que esteja vindo um carro lá longe, muito longe. Aí eu calculo. Eu vejo que ele está tão longe que dá tempo de eu fazer a ultrapassagem sem colocar ele em risco, sem obstruir o trânsito no sentido contrário, que no caso é o dele. Então, perceba, o Código de Trânsito não fala que a contramão ou a faixa que eu vou tomar tem que estar toda livre. Não, ela fala que tem que estar livre, olha aqui para a tela, ó, livre numa extensão suficiente. Extensão suficiente.
Então, se eu estou numa reta gigantesca, o carro está vindo lá longe, eu posso ultrapassar porque tem extensão suficiente para fazer a manobra sem colocar em perigo quem vem em sentido contrário. Tá certinha. Tá certa, eu corro o olho lá na última. Todas estão corretas. Quase sempre. 80% das vezes que tiver esse todas aqui na letra D, a resposta vai ser ela, tá? 80% das vezes. Não é 100% não, é 80%, hein? Às vezes não funciona o macete. Mas 80%, ou seja, de cada 10 vezes que você usar esse macete do todas aqui, em 8 vai funcionar. Letra D aí é a resposta. Direção defensiva na tela dizendo o seguinte: um veículo em desaceleração. Desaceleração é o contrário de aceleração, né? Lê só daqui para frente, ó. Aceleração é quando acelera, ganha velocidade. Desaceleração é quando desacelera, perde velocidade, ok? Tem duas maneiras de fazer isso: tirando o pé do acelerador ou pisando no freio. Então, o veículo em desaceleração numa curva terá o seu eixo dianteiro mais pesado que o eixo traseiro. Tá certo. Eu gosto sempre de pedir para o aluno fazer a relação como se ele fosse o passageiro de uma motocicleta, para você entender o que acontece com o carro. Quer ver? Ó? Imagine que você está na garupa de uma moto. Se o motorista da moto, o condutor da moto, acelera, você é projetado para trás ou para frente? Pensou aí? Para trás, né? Inclusive, se você não segurar nele, você até cai, fica para trás e ele vai embora. Agora, se ele desacelera, que é o contrário, quer dizer, freou, o que acontece com você? Você vai para frente ou vai para trás? Vai para frente. Então, essa motocicleta vai ficar com o eixo dianteiro mais pesado, não é? Ó, a mesma coisa acontece com o carro. O eixo dianteiro vai ficar mais pesado que o traseiro. Até aqui está ok. Tendendo a sair de frente. Aí está errado. Sabe por quê? Porque o veículo tende a sair no eixo que está mais leve. Anota isso. Anota isso. O eixo que está mais leve é para onde ele tende a sair. Se o eixo da frente, o eixo dianteiro está mais pesado, então ele não vai sair de frente, ele vai sair de traseira. Está errado aqui. Aqui na letra B diz que ele vai ficar mais pesado que o traseiro, tá ok. Tendendo a sair de traseira. Agora sim, ok. Letra B é a resposta. Pronto, não precisa nem ler o resto. Ó. O eixo dianteiro vai ficar mais leve que o traseiro? Não faz sentido, o motorista está freando, está desacelerando, então vai ficar mais pesado. Aqui está errado, aqui também está errado. Já eliminei aqui e aqui. Letra B de bola a resposta. Questão sobre sinalização viária. O padrão de traçado da sinalização horizontal, para a galera que ainda não conseguiu fixar isso, é aquela que está no chão. No pavimento, no asfalto, beleza? Asfalto, guardou? Aquelas pinturas, qualquer tipo de pintura que estiver no pavimento é sinalização horizontal. Ela pode ser de forma o quê? Contínua, tracejada, seccionada, símbolos e legendas. Quando fala contínua, é aquela linha contínua. Quando fala tracejada ou seccionada, que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, a gente entende que é aquela pontilhada, né? Símbolos, sim. Às vezes você vê pintado lá no chão esse triângulo assim, isso é um símbolo. Símbolo de preferência. Legendas, às vezes você vê escrito lá no chão um pare. Ok. Tudo aqui tá lindo, ó. Tá tudo certinho nessa letra A. Vou botar um Vzão aqui e vamos analisar as demais. Retangular, o padrão de traçado da sinalização pode ser na forma retangular. Retangular. Estou tentando aqui imaginar. É bom a gente parar às vezes e imaginar assim. Vamos pensar lá no trânsito. Será que eu já vi alguma coisa pintada no chão que é de forma retangular assim? Não lembro. Não tem. Fixada ao lado ou suspensa sobre a via. Não tem como ser fixada ou suspensa sobre a via. Não tem. Isso aqui é uma placa, um semáforo, e tem como. Agora, a pintura, como é que você vai... Suspensa, imaginou? Não tem como. Totalmente fora. Circular, colocada na posição vertical. Vertical é exatamente o oposto de horizontal. Vertical, ó, sinal de igual, cortou, ficou diferente. É o oposto de horizontal. Nós temos sinalização vertical, que são aquelas que não estão no pavimento. Elas estão ao lado ou suspensa, que são essa aqui, ó.
Na sinalização vertical, o quê? São as placas, os semáforos, né? É diferente horizontal, não tem nada a ver. Então, isso aqui está em oposição ao que a pergunta pediu. Octogonal, sempre na cor branca. Octogonal é o formato da placa de parada obrigatória. Placa não é sinalização horizontal, placa é sinalização vertical. Então, já começa errado. Ainda me tacam uma casca de banana aqui, ó, que é 90% de chance da alternativa ser errada. Se você ainda não sabe o que é casca de banana, vem estudar com a gente que a gente ensina esses macetes, tá? O sempre é um termo, uma palavra considerada casca de banana. E quando uma casca de banana aparece numa alternativa, é 90% de chance da alternativa ser falsa. E ela é falsa. Tá fora. Fiquei então com a letra A, que é a que a gente já suspeitava ser a resposta. Questão sobre direção defensiva. Ofuscamento é uma condição adversa do quê? As condições adversas são 6. Eu vivo falando isso aqui e é importante vocês decorarem isso. Tem que decorar essas 6 condições adversas. Se ainda não decorou, anotem, tá? Condição adversa de tempo. Tempo. E esse tempo não é tempo relógio, não. É tempo clima. Quando tá chovendo, tá sol, tá ventando, tá calor, tá frio, como é que tá? Tempo, clima, beleza? Tem também a condição adversa luz, que está relacionada à iluminação. Falta de luz causa penumbra, excesso de luz causa ofuscamento. Viu aí? Excesso de luz causa ofuscamento. E o ofuscamento ele pode ser causado por luz natural, que é o sol pegando no seu olho, ou por luz artificial, que é o farol de outro veículo pegando no seu olho. Tá vendo? Então, o ofuscamento é uma condição adversa de luz. Já descobri uma resposta. Mas vamos continuar escrevendo aqui, que é para você memorizar isso. Então, luz, tempo, eu até costumo vir primeiro com luz, depois o tempo. A via também é uma condição adversa, tá? E essa via ela pode ser colocada também na prova como estrada. A via ou estrada. Luz, tempo, via, trânsito. Também é uma condição adversa. Está congestionado, está fluindo, está engarrafado, como é que está o trânsito? Tem também o veículo. Veículo. E esse veículo ele ainda pode ser, incluindo ali a sua carga e os seus passageiros, que são ocupantes, tá? E por fim, o condutor. Então, esses são os 6, ou as 6 condições adversas. Adversas de adversidade. Podem ocasionar ali algum problema se não for bem monitorado, se não for tomado o devido cuidado. Beleza? Nesse caso, o ofuscamento é um problema relacionado à condição adversa luz. Nós temos aqui uma questão sobre processo de habilitação que diz: para qual categoria de habilitação não se realiza prova prática de direção em via pública? Bom, categoria A, que é para moto, a gente sabe que é feito na motopista. Quando você quer tirar uma ACC, que é autorização para conduzir ciclomotores, as cinquentinhas, também é na motopista. Então vamos lá, motopista. Categoria B não, isso aqui é carro, é feito na via pública. Eu sei que alguns Detrans até fazem esse exame de categoria B em circuito fechado, mas não é o que o Código de Trânsito estabelece, o código é muito direto. Código não, a resolução 789, né? Porque o código não fala nem da motocicleta em motopista, né? Ele fala dela também na via pública. Mas a resolução 789, que trata o processo de habilitação, diz que a categoria B é na via pública, enquanto motocicleta, a categoria A ou a ACC é na motopista. E nesse caso, eu sei que alguns de vocês marcaram essa alternativa, dizendo que A e B estão corretas. Mas não é, e eu vou falar por quê. Você caiu numa pegadinha. Para qual categoria de habilitação? ACC não é categoria. ACC é um tipo de habilitação. As categorias de habilitação são A, B, C, D e E. Os tipos de habilitação são CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, PPD, que é a permissão para dirigir, e ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Então, não confunda mais categorias de habilitação com tipos de habilitação.
A resposta aqui é letra A. Bela pegadinha que o Detran colocou aqui, hein?